O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para que a gente possa trazer um sucesso no tratamento desses pacientes. Bom dia, hoje eu estou ao vivo aqui no Instagram e no Facebook. Coloquei o computador numa posição para que eu não fique olhando tanto para baixo para conversar com vocês do Instagram e também do Facebook. E assim que vocês forem entrando, vou pedir a gentileza de me perguntarem ou se quiserem entrar ao vivo também, é muito bem-vindo. Estou tentando escrever aqui o nome da live, por isso que eu estou perto do computador. E esse assunto ele foi pedido por vocês. Então eu estou aqui me organizando para fixar o tema, já comecei. E olha que interessante, eu tenho navegado bastante pela internet, tenho conversado com bastante pacientes, bastante parentes, e uma das queixas muito comuns, uma das reclamações muito frequentes é a questão da diarreia e da prisão de ventre no câncer. E quando a gente fala dessas duas situações, elas podem, infelizmente, piorar o quadro clínico desse paciente. Esse paciente pode ser internado e muitas vezes nem conseguir fazer o tratamento adequado. Então é fundamental esse esclarecimento, esse bate-papo, para que você possa ter ferramentas, ter caminhos para poder ajudar a pessoa que você ama e também, caso esteja diagnosticado com câncer, poder se ajudar. Esse acho que é o passo principal que eu estou desenvolvendo aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de diarreia, o que a gente vai observar? Primeiro passo, o funcionamento normal do intestino, ele seria em torno de 3 a 12 vezes por semana. Esse seria o normal. Se uma pessoa ela tem algum funcionamento diferente disso, liga um alerta amarelo e é importante conversar com um profissional da saúde, em especial com o médico em relação a isso. Isso é fundamental ser valorizado, ser frisado. As pessoas muitas vezes acham que é normal ir uma vez por semana ao banheiro. Não é normal. Isso não é uma coisa normal. Por isso é importante que você converse com o seu médico. Ou a pessoa tem as fezes líquidas, aguadas e acha que isso é natural. Isso pode acontecer. Também não é natural. Então a gente está falando tanto da prisão de ventre, que a pessoa vai uma vez na semana ao banheiro, ou ela tem as vezes mais amolecidas, mais liquidificadas, e ela vê isso como natural, como normal. Isso não é uma coisa natural e normal. E aí dentro dessa realidade que eu vou conversar com você. Quando eu falo, por exemplo, da diarreia, né? Quais são os primeiros pontos que a gente precisa observar? A pessoa ela está com fezes líquidas. O que acontece por isso? Qual que é o risco que isso pode trazer? O primeiro passo, o primeiro risco que vai causar é desidratação. E desidratação mata em poucos dias. Então, fundamental consumir água. Só que muitas vezes a pessoa não consegue ingerir a quantidade adequada de água. Esse é um ponto grave, porque se ela não consegue ingerir essa água, a gente poderia pensar na água de coco, poderíamos até pensar no isotônico, apesar de ser uma bebida um pouco mais cara. Só que uma das receitas mais utilizadas no mundo, e eu vou ensinar você agora, é o soro caseiro, que é uma ferramenta que você tem na sua casa e que você pode utilizar para poder suprir as perdas de minerais que são comuns nesse momento. Então, por exemplo, quando se fala de soro caseiro, em repor líquido, a água seria um excelente veículo para isso. A gente poderia trazer aqui de exemplo, eu trouxe para vocês a colherzinha de café e a colherzinha de sopa, e a sugestão seria a seguinte: para cada litro de água você usa uma colherzinha de café. Essa de café, se você for perceber, cabe o meu dedo indicador aqui dentro. É a melhor colherzinha que nós temos. Usa uma colherzinha de café com sal de cozinha, e uma colher de sopa, praticamente aqui cabem os 2 dedões meus aqui dentro, só para você ter uma ideia da dimensão, é uma colher um pouco maior, e nessa colher você vai colocar açúcar. Ah, Alexandre, mas vai dar açúcar para o paciente com câncer? A situação é gravíssima. Se a pessoa está com diarreia, ela pode morrer por desidratação.
Às vezes ela não tem condição de comprar um isotônico, às vezes ela não consegue comprar um isotônico específico que existe em farmácia, às vezes ela não tem água de coco, ela só tem a água dentro da casa dela, fervida ou filtrada, ou água mineral, e ela pode utilizar 1 litro de água mineral ou qualquer uma dessas outras que eu citei, colocando 1 colher de sopa de açúcar para cada litro e 1 colherzinha de café de sal. Então ela coloca ali dentro, dilui e oferece para o paciente beber. É um gostinho um pouquinho que lembra até suor, né? Mas ele vai ajudar a recuperar alguns nutrientes que essa pessoa tem perdido, em especial o sódio. Além do sódio, o que é comum acontecer na diarreia? A pessoa perde potássio, que são os 2 principais minerais que você tem no sangue. Sódio e potássio. Existem diversos outros, mas na diarreia a gente tem uma situação delicada com esses 2 minerais. Aí como é que você pode fazer para recuperar o potássio? A alimentação do brasileiro ela é riquíssima em potássio. Essa é uma situação bem bacana. Então ele pode consumir banana. A banana é um alimento rico em potássio, já é bem conhecida essa história, né? Acho que foi o Gustavo Kirten e a mídia que divulgaram bastante que é importante comer potássio por conta dos músculos. Isso é um assunto de outras lives, mas a banana ela tem bastante potássio, o mamão tem bastante potássio, mas na diarreia não seria o melhor indicado. E eu tenho a maçã. Então, banana e a maçã costuma prender o intestino, ela é uma oportunidade interessante para esse paciente. Então, ele vai consumir, por exemplo, a maçã, vai consumir a banana, a própria maçã com casca, e isso vai ajudar a prender o intestino dessa pessoa de certa forma, né? Claro que não é algo tão forte e intenso. Outros alimentos também que podem ajudar a fazer com que essas fezes fiquem mais consistentes, o próprio consumo do arroz ou o consumo da batata, o consumo do cará, podem colaborar para prender um pouco mais esse intestino, porque indiretamente ele está com as fezes líquidas, isso é extremamente desagradável para essa pessoa. E se você consegue oferecer esses alimentos cozidos, batata, cará, inhame, ou faz uma sopa com eles, coloca de preferência junto uma carne magra, miolo do acém, miolo do patinho, coxão mole, coxão duro, todas elas cozidas ali como fosse praticamente uma carninha mais desfiada, mais fácil para digerir, vai oferecer proteína, porque o paciente precisa de proteína, todos os seres humanos precisam de proteína, e é uma carne mais magra e ela não vai propiciar diarreia. Poxa, Alexandre, mas você sempre fala que o perigo não é a carne gorda. É verdade, a gente não tem perigo com carne gorda, mas na diarreia a gordura ela acelera a diarreia. Então, por exemplo, se a pessoa tem hábito de comer fritura, vai acelerar a diarreia. Se a pessoa tem hábito de comer muitos temperos prontos, acelera a diarreia. Ketchup, mostarda, pimenta, acelera a diarreia. Se ele tem hábito de consumir café, o café também acelera a diarreia. Nossa, mas aí eu vou ficar sem nada. É só um período, a gente não quer que essa pessoa fique muitos dias com diarreia. Se ela tiver muitos dias nessa situação, ela precisa correr para procurar o auxílio médico. Outro alimento que vai ajudar a aumentar mais ainda essa diarreia, se ele usa muita gordura para preparação culinária. Eu já atendi pacientes que consumiam uma quantidade gigante de óleo, seja óleo de soja, girassol, milho ou canola, nas preparações. No próprio arroz, quando você pegava na geladeira, o arroz estava brilhando. Ah, mas o arroz não é bom para diarreia? É bom, mas se você colocar muito óleo, não vai ter efeito, não vai ajudar você, né? Então isso acho que vale a pena a gente prestar atenção e ficar atento. Em relação a leite, por exemplo, o leite é saudável, é permitido, só que o leite ele solta muito o intestino, porque é uma proteína que ela tem uma dificuldade maior de digestão. Então, se essa pessoa ela tem um hábito de consumir leite e ela está com diarreia, a sugestão é bem direta. Evite o consumo de leite durante esse período, porque ele vai propiciar esse aumento do período que você está com esse quadro, com essa situação. Tá bom? Então, esses seriam os olhares de maneira geral em relação à diarreia. Eu vou trazer um olhar um pouquinho mais profundo sobre a diarreia, que é a questão de verminoses. Às vezes a pessoa ela apresenta alguma verminose e faz tempo que ela não trata, ela não toma vermífugo.
Então conversa com o seu médico de confiança ou com o seu farmacêutico para que ele possa fazer a indicação adequada em relação a vermífugos. Vários vermes causam diarreia, isso é bem delicado e não vai conseguir resolver com as sugestões que eu fiz aqui agora. Elas são importantes, elas podem ser utilizadas, mas elas podem piorar muito a sua situação. E aí, por exemplo, olha que interessante, uma pergunta aqui, leite vegetal pode, professor? Pode, é muito bem-vindo, não teríamos problema nesse sentido. Só tomando cuidado que assim, quando a gente fala de extratos, né, vegetais, os líquidos vegetais, da castanha do Pará, castanha de amendoim, castanha de amendoim não, o amendoim em formato de leite vegetal, amêndoa em formato de leite vegetal e outras oleaginosas, nozes e assim por diante, pistache, macadâmia, amêndoa, todas elas a gente transforma em leite vegetal. É uma oportunidade, o paciente vai receber cálcio, ele vai receber um alimento nutritivo para ele, só que se eu pegar essa semente in natura, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, macadâmia, que são excelentes, elas vão fazer o contrário. Por elas terem gordura, elas soltam bastante o intestino. Mas no leite vegetal a quantidade é bem diferente. Então não seria o problema para esse paciente. Vale também a observação seguinte, eu já atendi pacientes que comiam maçã e o intestino soltava. É uma situação rara, mas a pessoa comia, e sem casca, viu? Comia maçã sem casca e o intestino soltava. E quando comia banana, por exemplo, banana nanica, o intestino prendia. Então aproveita essas individualidades, né? O organismo tem sua individualidade, para conversar com esse paciente e perguntar, você conhece alguma fruta que em você faz soltar o intestino ou faz prender? Nossa, a paciente minha, grávida ainda, ela tinha uma questão de prender o intestino se comia maçã sem casca e ela soltava o intestino quando comia banana nanica. Se comesse prata não acontecia isso. Então essa individualidade do organismo em relação ao consumo de alimentos é fundamental você conversar também, entender e saber, porque às vezes a gente tem a ideia geral que goiaba vai prender o intestino, que maçã vai prender o intestino e goiaba é uma opção interessante para diarreia, às vezes para aquele paciente não, é totalmente o contrário. Então, pega essa informação dele, conversa com ele em relação a isso. O leite vegetal é uma opção, né? Então fica aí também a dica, uma oportunidade para a pessoa se hidratar, tem bastante líquido no leite vegetal. Eu, pessoalmente, gosto da minha amiga água e fico dando o exemplo aqui sempre para vocês. E aí a gente vai entrar agora numa diferença. Algumas pessoas, quando a gente fala, por exemplo, de disenteria, a disenteria não é diarreia, são coisas diferentes. A disenteria é um quadro clínico grave no qual o paciente sente a dor abdominal, ele tem fezes líquidas e ele tem muco ou sangue nas fezes. Isso é disenteria, causada por quem? Vírus, bactéria e também por verminose. Ou seja, se for verminose, a gente tem um tratamento específico com os vermífugos, por indicação médica ou do farmacêutico da sua confiança. E se for vírus e bactéria, pode ser que a gente precise com certeza, de um auxílio médico, de um olhar mais atento, mas aí entra muito a questão da higienização. Por que a pessoa ela está com vírus e bactéria no intestino causando a disenteria? Exatamente por problemas na higienização dos alimentos. Eu sempre friso, né? Eu tenho a mania de falar, gente, de higienizar frutas, verduras e legumes. A cada 1 litro de água, 1 colher de sopa, que essa que cabe meus 2 dedões aqui dentro, de água sanitária, contanto que essa água sanitária ela esteja escrito pode ser utilizado na higienização de fruta, verdura e legume, ou outras marcas que são vendidas no supermercado, aí vende um conta-gotas e ele fala, para cada litro de água coloque tantas gotas. Então, é uma maneira de você fazer a higienização de fruta, verdura e legume, e é fundamental que você faça isso, principalmente no paciente com câncer. Depois de 15 minutos que ficou ali dentro, ou 20, você joga a água fora, joga água potável por cima dessa fruta, verdura e legume e pronto. Está pronto para o consumo. Quando a gente faz esse procedimento, você evita a questão de intoxicação alimentar, que é um problema grave, né, que causa diarreia,
mas também pode causar vômito. E se causa vômito, a gente vai ter o mesmo cuidado em relação à hidratação que eu falei para você. E esse assunto da diarreia a gente fecha agora aqui. Então, esse é o olhar para a questão da diarreia, mas eu vou trazer o olhar agora para a prisão de ventre. Então, uma pessoa comum que sai de uma diarreia e entra na prisão de ventre e ela não tem diagnosticado câncer, é uma suspeita grave de câncer intestinal. Então, se a pessoa, hora o intestino está soltando, hora o intestino está prendendo, corre para o médico, consulta o médico com urgência para ver o porquê que dessa distonância. Por que sai da diarreia, vai para a prisão de ventre, sai da prisão de ventre, vai para a diarreia. É muito comum esse sintoma em câncer intestinal. Não precisa assustar se você estiver vendo esse vídeo agora, mas procura um auxílio, procura um profissional para te dar um suporte e entender o que está acontecendo. Em relação à prisão de ventre, aí o foco também vai ser a questão da água, porque eu sempre brinco. Cocô não sai em pó, você está fazendo cocô uma vez na semana, as fezes estão muito endurecidas, você tem dificuldade de ir ao banheiro, você precisa tomar água, porque para fazer o cocô, para formar cocô, cocô não sai em pó, ele precisa de água, é fundamental o consumo adequado de água, e um dos marcadores que eu uso para você ver o consumo de água, olha que interessante, é a cor do seu xixi. Então, o xixi mais clarinho é uma demonstração que você está bebendo bastante líquido. O único cuidado que você vai ter é se você está inchado. Se a pessoa está inchada, a gente precisa desse olhar médico, muitas vezes até alguns remédios diuréticos para controlar essa situação. Mas você pode utilizar essa ferramenta da cor do seu xixi para entender se isso está sendo interessante ou não. Outro ponto da prisão de ventre, aí a gente acaba olhando pelo lado oposto do que eu fiz na diarreia. Se a goiaba, a maçã, elas prendem o intestino, já atendi pacientes que a pera também prende o intestino, por isso é importante conversar com essa pessoa. Se essas frutas prendem o intestino dela, e de forma geral goiaba e maçã o fazem, você vai eliminar essa fruta da alimentação dele, eliminar pelo menos naquele período, não eternamente, é no período em que ele está com prisão de ventre. Dessa maneira, você vai não atrapalhar o funcionamento intestinal. Esse é um passo extremamente interessante e importante. Eu não posso atrapalhar essa prisão de ventre. Não atrapalhando com esses alimentos, eu vou começar a pensar em alimentos que vão favorecer o funcionamento intestinal, né, que vão ajudar com que o intestino ele tenha mais movimento ou mais motilidade, que é o famoso peristaltismo, é um movimento involuntário do intestino. Quem é sedentário costuma ter o intestino mais preso. Alex, você está falando que eu posso fazer atividade física? O médico vai determinar para o paciente com câncer se ele vai ou não fazer atividade física. Mas, de maneira geral, a caminhada está liberada para todas as pessoas. Então, ele pode caminhar, ele pode se movimentar e isso ajuda no funcionamento intestinal. Isso é um ponto que poucas pessoas prestam atenção e por isso o intestino muitas vezes prende. Então, a caminhada é positiva, é interessante, claro. A gente tem que tomar cuidado com os pacientes que acabaram de fazer quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. O cuidado é mais intenso. Eu preciso também do olhar do médico nessa situação, mas de maneira geral, a caminhada é liberada para essas pessoas. Outro alimento que pode colaborar muito, e acaba sendo o oposto do que a gente viu na diarreia, que é a questão do leite. Se o leite na diarreia é uma substância, é um líquido que acelera a diarreia, na pessoa que está com prisão de ventre, ela vai colaborar muito, porque como é uma proteína que tem um pouquinho mais de dificuldade para você ter a digestão, essa proteína ela vai colaborar para que o seu intestino fique mais solto, ele fique mais leve para funcionar. Então você pode consumir os leites, pode consumir coalhada, pode consumir o queijo e ele vai colaborar para esse melhor funcionamento do intestino. Olha que bacana. Então você consegue usar essa ferramenta, esse alimento, como um protetor da sua saúde, vai fornecer cálcio para você, proteína para você e vai ajudar a funcionar melhor o intestino. As próprias castanhas, né? Castanha do Pará, castanha do caju, macadâmia, amêndoa, também vão colaborar para que o seu intestino funcione melhor.
E aí isso também é interessante porque ela vai fornecer gorduras que dão saciedade, gorduras que não estão associadas à formação do câncer. Então você pode consumi-las e elas vão colaborar para que você tenha um trânsito intestinal melhor. Eu vou pensar também nos alimentos que têm mais gordura, se a pessoa se sentir bem, se a pessoa for confortável comer esses alimentos. Então, se eu falo de carne gorda, ele pode consumir, não é proibido um paciente comer carne gorda, não é proibido o paciente comer seja o frango com mais gordura, seja a carne de boi com mais gordura ou um peixe que tenha mais gordura, não existe essa proibição. Então, esse alimento, por ter gordura, a gordura faz com que o trânsito intestinal seja mais fluido, seja melhor. Então, isso é extremamente importante e interessante. E o foco é você olhar para a alimentação dessa pessoa como um todo. Prestar atenção nos alimentos que ele ingere, prestar atenção na quantidade de água que ele está ingerindo, na atividade física dele, nas individualidades dele. Às vezes um alimento ele tolera mais, outro ele tolera menos. Por exemplo, tem pacientes que têm prisão de ventre, mas ele não tem hábito de tomar leite. Aí você fez a sugestão para ele tomar leite e ele tem uma diarreia. Pode ser que esse paciente tenha alguma espécie de intolerância com leite, então a gente precisa restringir também. Não adianta sair da prisão de ventre e ir para a diarreia, aí não resolve. A gente quer equilibrar, a gente não quer fazer com que ele tenha um outro problema, tirar a roupa de um santo para colocar no outro. Não é o objetivo e o foco, não adianta nada eu resolver o problema da prisão de ventre e fazer com que ele tenha diarreia. Por sinal, se ele estiver tomando leite, está com diarreia por conta do leite, a gente precisa parar e investigar. Será que isso não é intolerância à lactose? Algumas pessoas, são poucas, menos de 10% da população, tem intolerância à lactose. A lactose, para quem não sabe, é um açúcar do leite e ela pode causar essa diarreia intensa. Então precisa avaliar. Existe a opção do leite sem lactose, que seria uma oportunidade do intestino ainda continuar funcionando bem, e por ele não ter lactose, ele não causaria esse problema da diarreia. Mas se mesmo o leite sem lactose faz esse paciente ter diarreia, talvez existe uma outra situação do leite, até mesmo uma alergia mais leve, no qual faça ele ter isso. Então, é importante parar e investigar. Se tem algum alimento que desregula o funcionamento do seu intestino, a gente para e analisa o que está acontecendo com essa pessoa. Isso é fundamental, porque alimentos têm que ser aliados, não podem ser inimigos, e não é porque ele funcionou para uma pessoa que ele tem que funcionar para todas. No caso da quimioterapia, radioterapia ou da cirurgia, é muito comum nesses procedimentos ter um desequilíbrio do funcionamento intestinal. Muitas vezes porque eu falo de uma cirurgia e a cirurgia faz por conta das drogas que essa pessoa recebe durante a cirurgia. Uma delas são drogas anestésicas. A droga anestésica, ela costuma paralisar o intestino, né? Porque eu não posso ter um paciente com o intestino funcionando ali durante a cirurgia. Ele vai paralisar, ele vai deixar ele mais lento, né? E uma das drogas que é muito utilizada é morfina, e isso é comum. A morfina, ela faz com que você tenha prisão de ventre, e as recomendações eu já deixei aqui. Se o paciente faz radioterapia ou quimioterapia, aí vai variar de drogas que estão sendo utilizadas e do próprio paciente. Então, alguns pacientes na quimioterapia têm mais a questão da diarreia, outros têm mais a questão da prisão de ventre. E a sugestão que você vai seguir para essa pessoa, para esse paciente, é exatamente essas que eu trouxe para vocês. Sempre como base a excelente hidratação e utilizando, se for necessário, no caso da desidratação por conta da diarreia, a sugestão do soro caseiro, que é uma das ferramentas baratas e mais acessíveis no mundo inteiro. Ela pode colaborar em muito por esse problema que pode levar à morte. Eu sempre falo, muitas vezes o paciente não morre de câncer, ele morre dos problemas que vêm advindo dessa doença. Um dos mais graves que a gente tem é essa questão do desequilíbrio intestinal, seja prisão de ventre ou seja diarreia. Em poucos dias, se esse paciente não for bem cuidado, a situação dele pode piorar muito a ponto de ser internado.
Outra questão, se eu tenho muita diarreia, se eu tenho muita prisão de ventre, eu vou interferir no ganho de peso desse paciente. O ganho de peso seria a segunda maior preocupação do câncer, porque se ele perde muito peso, ele já está numa situação debilitada, isso pode levá-lo à morte, e se ele passa por essa situação, eu preciso ter uma intervenção rápida, imediata. Primeiro, resolvendo essa questão da diarreia e da prisão de ventre, e em seguida colaborando para que ele consuma alimentos para reganhar, né, para ter o reganho do peso, para ter a melhora dessa situação. O ponto principal da apresentação minha hoje foi essa. Se vocês quiserem perguntando, fiquem à vontade. Eu estou com uma proposta interessante. No dia 25 de março eu vou distribuir o e-book, algumas pessoas têm me pedido. Esse e-book é de receitas, então ele está no link da bio, depois vocês acessam, deixam um e-mail que eu vou enviar no dia 25 de março, que se eu não me engano é uma quinta-feira. E assim como eu prometi, na sexta-feira eu vou fazer uma live especial também a pedido de vocês. Eu tenho navegado bastante nos grupos de câncer e eu tenho visto de forma rotineira perguntas nesse sentido. Eu vou falar de uma das situações bem delicadas, bem sensíveis, que a obesidade é um novo cigarro do século XXI. Então eu vou conversar com você sobre o risco da obesidade, até que ponto isso traz o risco para formar câncer ou não traz. A gente já tem evidências nesse sentido, de pacientes acima do peso tendo mais câncer do que os pacientes que não estão acima do peso. Então, aquele olhar de que o nutricionista olha para a obesidade porque está preocupado com a estética não é verdadeiro. O olhar hoje a pessoa está obesa e ela está de mãos dadas com câncer, infelizmente. Então, esse olhar intenso nosso para que a gente possa ajudar esse paciente a reduzir gordura e eliminar gordura é fundamental. Não só para a pessoa que nunca teve diagnóstico, mas para a pessoa que está tomando, por exemplo, tamoxifeno e outras substâncias, anastrozol, substâncias que são ingeridas pós-quimioterapia, pós o encerramento da quimio, mas que fazem com que ela ganhe bastante peso e muitas vezes ela não fica atenta que o ganho de peso pode ser o principal amigo para ela ter recidiva. Então, esse vai ser o olhar nosso na sexta-feira, às 6h30 da manhã. E eu aproveito para agradecer mais uma vez a sua presença aqui comigo. É muito importante você, porque você é o motivo de eu estar aqui, de eu acordar cedo e trazer esse conteúdo de qualidade. Se tiverem outras ideias, outra ideia sobre live, manda no meu direct. Vai ser um prazer eu analisar essa ideia e colocar aqui para que todos possam aprender um pouco mais desse assunto. E no final eu quero que você fale, durante o período de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, você apresentou diarreia ou prisão de ventre? Coloca que eu quero conhecer um pouquinho melhor sobre você. Combinado? Então, obrigado pela oportunidade, pela a sua atenção e vamos conversando aqui nesse espaço virtual que nos dá uma oportunidade muito grande de aprender um pouco mais sobre esse importante assunto que é o câncer. Lembrando, o câncer tem cura e eu estou aqui para ajudar você. Até mais, um grande abraço.